Olá, professores, tudo bem com vocês? Pessoal, esse é o TPC dessa semana, tá? De 4 a 8 aí de maio. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre algumas orientações pertinentes aí ao teletrabalho. Algumas dúvidas que estão surgindo aí e parecem ser aí algumas dúvidas de todos os professores de uma forma geral, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre elas. Primeiramente, gente, estabeleçam aí para vocês uma rotina de trabalho, tá? Verifiquem aí os horários das aulas de vocês no centro de mídias. Esse cronograma, ele tá saindo geralmente com uma semana de antecedência, já tá saindo a semana inteira. Então, hoje ou amanhã já sai o cronograma da próxima semana. Já anotem os dias e os horários das aulas que vocês têm para fazer aí uma troca de horário, tá? Para vocês conseguirem montar aí uma rotina de horários de trabalho para vocês. Também reserve aí momentos para correção das atividades que são enviadas pelos alunos, de atendimento a esses alunos e um horário aí para preparação das atividades. Lembre aí que nesses momentos também entram aí os horários de ATPL. Então vocês vão ter que fazer algumas trocas aí, algumas adaptações. Os horários que sobram das aulas que não estão no centro de mídias, vocês vão dividir aí entre essas rotinas e também o horário do ATPL, tá? Evitem aí acumular várias atividades ao mesmo tempo. Então, hoje seria para eu preparar as atividades, mas eu acabei atendendo aluno, tá? Então, especifique bem os horários, determine bem esses horários para vocês, senão vocês vão acabar trabalhando aí muito mais horas do que é a jornada de cada um de vocês, tá? Outra coisa também, pessoal, fim de semana é fim de semana. Não se posta no grupo, não posta atividade, não posta cobrando, é fim de semana. Se vocês postam no grupo, você abre o precedente do quê? Do aluno também te incomodar no fim de semana. Tá? Então, fim de semana, os grupos ficam parados. Tá? Alguns professores estão aí perguntando também em relação aos horários deles, que seriam das aulas presenciais, e dos horários no centro de mídias. Como fazer essas adaptações, tá? Então, eu fiz aqui um exemplo bem simples. Vamos dizer que na segunda-feira, você tem a aula no ensino médio, de manhã, 4 aulas, e 6 aulas à tarde com os 7º anos. Mas na programação do centro de mídia, as aulas com o ensino médio são a terça, à tarde, e a aula com o 7º ano é na quarta de manhã. O que vocês vão fazer? A troca desses dias. Então, na segunda-feira de manhã, ao invés de eu acompanhar, ou estar preparando, ou estar corrigindo alguma atividade desse ensino médio, eu vou estar fazendo alguma coisa minha. Eu vou resolver algum problema, eu vou no banco, eu vou ajudar meu filho com a atividade, enfim. Ela é livre para vocês fazerem aí, se organizarem com o que vocês quiserem. Só que na terça-feira à tarde, vocês vão ter que estar acompanhando os alunos no centro de mídias, tá? Você fez aí uma troca de horário, tá ok? O mesmo aí acontece com as aulas da tarde. Então, você vai pegar 2 aulas dessa de segunda-feira da tarde que você tem e você vai usá-la na quarta-feira. Mas ainda vão sobrar horas aí, porque na tarde eu tinha 6 aulas, né? Então, ali eu vou usar o quê? Uma aula para assistir, uma aula para eu tirar dúvidas, ainda vão ficar 4 aulas. Você pode organizar aí na sua rotina esse tempo para você corrigir uma atividade, né? Ou elaborar uma outra atividade, atualizar o diário, enfim. Você pode encaixar aí em alguma das outras funções da sua rotina, tá ok? Então, você vai fazer uma adaptação do horário. Não precisa seguir à risca o horário que vocês tinham na escola, presencial na escola, tá? E como que fica o registro no diário? No diário físico, gente, as datas serão as mesmas das datas das aulas presenciais e vocês vão fazer algumas adaptações na hora do registro, tá? Então, vamos dar o exemplo lá de uma turma de 1º ano, que a aula teria sido presencial na segunda, mas a aula no centro de mídias foi na terça. Então, eu coloco lá, ó,
Primeiro, o ano A, orientação e plantão de dúvidas via WhatsApp. Especifiquem como vocês estão tirando dúvidas dos alunos, que ferramenta vocês estão utilizando. Via WhatsApp, da aula do Centro de Mídias no dia 5, referente ao tema, coloque o tema que foi, as habilidades que foram trabalhadas, tá? E que atividades foram enviadas aí para esses alunos. Também especifiquem como vocês enviaram essa atividade. É um registro longo? É um registro mais longo, porque ele é um teletrabalho e tudo isso ele é um documento para a gente, tá? Por isso que ele tem que ser bem feito. Se você usar o diário digital, então você vai entrar no diário digital, registrar lá as aulas, entrar na turma que você está registrando a aula e clicar no dia que é a aula. O dia da aula é o dia da aula, que seria a aula presencial desse aluno, tá? Então é o mesmo dia que você deveria estar com essa turma. Em seguida vai ser o horário. O horário também seria do horário que é dessa turma, tá? Provavelmente vai ter algumas alterações aí nesse diário digital e eles vão tirar essa opção aqui de horários, tá? Porque aí a gente segue, vocês mesmos vão colocar os horários de acompanhamento dessas turmas, tá? Então aqui continua sendo o mesmo horário que está registrado as aulas. A hora que você entra aqui nesse bloco, né, de conteúdos, né, das aulas, ele vai aparecer o conteúdo do segundo bimestre, porque o calendário ainda não foi atualizado. Então, para o diário digital, a gente já está no segundo bimestre. Então, vocês vão fazer o quê? Clicar no bloco 1, que seriam os conteúdos do primeiro bimestre. E aí, sinalizar qual é o conteúdo aí que está sendo trabalhado nessa aula. Vamos continuar. O próximo passo é colocar aí, selecionar as habilidades, tá? Então, vocês vão ver aí as habilidades que vão abrir referente aí a esses conteúdos e selecionar quais delas aí foram trabalhadas nesse dia com vocês, os alunos. Aí abre mais uma novidade aí no diário digital. Como que vocês estão trabalhando? Que tipo de ferramentas e materiais vocês estão utilizando? Então, vocês vão clicar todas as ferramentas, né, e materiais que vocês estão utilizando. E lá no final, ele aparece a opção Outros, que você pode indicar o que não está aí nesse checklist. Então, se você está usando WhatsApp, Facebook ou algum outro meio, você pode especificar lá nesse Outros, tá? E por último, você fazer aqui uma descrição da sua aula, tá? Então, você vai colocar aqui o que você fez nessa sua aula. Se você acompanhou as aulas no Centro de Mídia, como que você elaborou a atividade, algo mais resumido, tá? A mesma forma como foi feito lá no diário físico. Só que aqui você não precisa mais colocar a sua habilidade, colocar que ferramenta você utilizou, porque você já especificou nos blocos atrás. Então, já está registrado isso. E aqui embaixo na observação, se você tem aí alguma observação, alguma pontuação a mais para colocar aí, você usa aqui o campo de observação. E aí, fechar o registro da aula. Você pode também no diário digital já colocar a sua avaliação, tá? Então, você vai em avaliação, você vai ter que mudar aqui, ó, para primeiro bimestre, tá? É só você clicar ali, ele já abre a ferramenta para você colocar primeiro bimestre e vai em nova avaliação. E aí você vai preencher os campos aqui dessa avaliação. O nome da avaliação, que data que ela foi ofertada aí para os alunos, vai indicar ali que é primeiro bimestre e o tipo de avaliação, ele já aparece ali as opções para vocês. Se foi uma atividade, uma avaliação, um trabalho, uma pesquisa e se ela valeu nota. E colocar para cadastrar. Ela já fica lá no cadastro de vocês, tá bom? Essa semana apareceu aí no Centro de Mídias mais duas ferramentas aí, tá? Primeiro é a ferramenta Turmas, né?
que é onde as turmas de vocês vão ser puxadas aí. A gente não sabe aí quando que vai estar puxando aí de todo mundo, mas já tem professores que já conseguiram, já estão aparecendo a turma deles aí nessa sessão. E também a ferramenta Classroom, tá? Que é uma ferramenta do Google. Ela funciona como se fosse uma sala de aula e um drive. Então você pode postar lá vídeos, imagens, as atividades de vocês, e os alunos já vão tendo acesso por ali. Tá? Então, a hora que cria a sala, ele vai gerar um código daquela sala, e é por aquele código que os alunos vão entrar. Tá? A gente vai fazer um vídeo aí específico aí do Classroom para mostrar todas as ferramentas, todo o funcionamento deles. Tá? Só aí para ir adiantando, o e-mail que se usa nesse Classroom é o e-mail do Gmail de vocês. Tá? Quando vocês entram na sede, tem esse e-mail institucional aqui da Microsoft e o e-mail institucional via Google. É esse e-mail via Google, tá? Porque ele é uma ferramenta do Google. Então, ele vai usar esse daqui que aciona como Gmail. Tá? Então, é esse aqui que vai ser usado no Classroom. Mas a gente fala um pouquinho disso depois aí com vocês, tá? Aí fica uma coisa separada, senão fica muita informação. Algumas perguntas aí que estão sendo recorrentes aí pra gente, tá? Então, tem vários professores perguntando a mesma coisa, então a gente vai respondendo aí de uma vez aqui, tá? As aulas no Centro de Mídia são hoje. As aulas no Centro de Mídia de hoje são de uma turma e tenho aula em outro dia, né? Ou seja, hoje tem aula com o meu segundo ano no Centro de Mídias, mas as minhas aulas com eles foi na segunda-feira. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou acompanhar as aulas no dia que ela acontece, e aí eu não preciso acompanhar aquela turma no horário que seria dela. Tá? É aquela adaptação de horário, aquela mudança de horário que eu falei para vocês. Tá? Como registrar esse dia no diário? Então, você vai registrar, né, descrevendo que você acompanhou a aula, fez plantão de dúvidas e a data que você fez aquilo. Tá? Então, não importa se você vai lançar lá que você acompanhou em um dia posterior à sua aula ou um dia anterior à sua aula, mas sempre marquem no dia que seria a aula e o dia que você acompanhou a aula no Centro de Mídias. Tá? No diário, sempre segue as aulas presenciais, mas na descrição vocês colocam, né, o dia que vocês acompanharam no Centro de Mídias, ou o dia que vocês acompanharam como plantão, como elaboração de atividade, correção de atividade, enfim. Tá? No diário, sempre no dia que seria a aula presencial. Tá ok? Como registrar no formulário? Aquele formulário que a gente manda para vocês todos os dias. Nesse formulário, vocês podem escrever o real. Tá? Hoje eu teria aula com o 8º ano. Mas no Centro de Mídias foram aulas com o ensino médio. Então, vocês podem escrever no formulário que vocês fizeram acompanhamento com o ensino médio. E o que foi feito nesse trabalho. Tá bom? Lembrando sempre colocar e pontuar as habilidades. Mas eu estava respondendo o formulário e eu estava respondendo com as aulas que eu tinha naquele dia. Tem algum problema? Não tem problema. Tá? Se você está fazendo essa adaptação de horário, você pode escrever o real no formulário. Mas eu estou colocando lá o que eu fiz com eles no dia que foi a aula deles, mas certinho no dia mesmo, né, a cada dia, acompanhando cada dia. Também não tem problema, tá? Mas no formulário vocês podem colocar o real do dia a dia de vocês. Se estavam respondendo como as aulas que vocês tinham naquele dia, não tem problema,
A gente só precisa ter o quê? O acompanhamento de cada turma e o que cada professor está fazendo, tá? Não tenho aula na escola no dia que tem a aula no centro de mídia. Como eu devo fazer? Você vai fazer a sua programação e fazer a troca desse horário. Então, se você tinha aula na escola hoje, mas hoje não é a sua aula no centro de mídias é amanhã, hoje você está tranquila, amanhã você faz a programação para acompanhar as suas turmas. E no formulário, o que eu devo registrar? Se aconteceu isso de eu não ter aula. Você vai registrar no dia que você tem aula na escola, tá? Que você ainda vai acompanhar a aula, que vai ser no dia seguinte. E aí, no outro registro da outra semana, você coloca o que teve naquela aula e que você está esperando para acompanhar as aulas no outro dia novamente, tá? Provavelmente as aulas vão ser sempre nos mesmos dias aí, tá? Não vai ter tanta alteração aí de dias e horários, tá? Então você pode fazer aí essa indicação, mas responder ao formulário no dia que você tem aula na escola, tá? Não estou recebendo a confirmação do formulário no e-mail. Pessoal, o formulário ele é automático. Você terminou de responder, ele já envia para você. Se ele não está enviando, ou ele está indo para a caixa de spam, ou alguma coisa no e-mail estava errada. Às vezes digitou uma letra, faltou um ponto, e aí ele não vai, tá? Mas pra gente ele fica. Se ele deu para você finalizado, né, fez lá a mensagem de agradecimento por responder o formulário, é porque ele já veio pra gente, tá bom? Esqueci de preencher o formulário do dia, tá? Pessoal, alguns professores aí que esqueceram, eu peguei aí as informações, coloquei lá de novo, mas ele é uma responsabilidade de vocês, tá? A gente está colocando um formulário só para responder aí durante o dia, né? Tá dando aí praticamente o dia todo, fica aí até a noite aí para vocês, né? Até as 23 horas, às vezes fica até o dia seguinte. Então é um tempo bem hábil aí para vocês irem lá e responderem. Esse questionário ele é responsabilidade de vocês, ele é o acompanhamento. Se eu não tenho esse questionário, eu não sei o que o professor fez naquele dia, eu não sei como ele está acompanhando a aula dele, e vocês vão se justificar com isso, porque isso não está contando o teletrabalho de vocês, tá? Então, essa é uma forma que a escola está tendo de registrar aí o que está ocorrendo com vocês à distância, né? O trabalho que a gente está fazendo aí à distância. Então, a gente precisa dessas informações. E a responsabilidade é de cada um. Nós somos profissionais. Lembrem-se disso, tá? Não tenho aula no centro de mídias, mas teria aula na escola. Tenho que preencher o formulário? Sim. Você tem que enviar o formulário todos os dias que você tem aula. Se você não tem aula no centro de mídias, você colocou na sua rotina que você vai fazer alguma coisa naquele dia. Você vai estar acompanhando uma sala, você vai estar fazendo uma atividade, você vai estar fazendo como plantão de dúvidas, alguma coisa você está fazendo. Não é? Ele está dentro da sua rotina. Então ele tem que ser preenchido e tem que estar contando o que foi realizado aquele dia, todos os dias que você tem aula na escola, tá? O conteúdo do centro de mídias não está batendo aí com o conteúdo que eu estou com as minhas turmas, tá? Vocês podem dar sequência com seus alunos no que seria aí o conteúdo que vocês estariam trabalhando com ele, mas aí vocês vejam aí se vocês fazem um vídeo ou vê um vídeo no YouTube que explique para eles de uma forma clara o que é aquele conteúdo para ele conseguir também fazer a atividade. Tá? Então não tem problema dar continuidade, não está sempre ali alinhado ao centro de mídias. Isso está acontecendo com algumas disciplinas, então o professor pode ter autonomia e dar continuidade. Tenho que arquivar as fotos que os alunos enviam? Sim.
como eu falei no ATPC anterior, ele é o seu registro, tá? Que vocês estão recebendo aí as atividades dos alunos. Então, vocês podem salvar aí no PC, salvar na nuvem, né? Esse e-mail aí do Gmail, ele gera um drive, então vocês podem colocar aí nesse drive, tá? Então, sempre tenham aí arquivados e organizados esses materiais que os alunos estão retornando para vocês. As atividades têm que estar no documento padrão enviado para a escola? É pela escola aqui, tá? Desculpa. Sim, tá? Porque a gente também tem que ter tudo organizado para comprovação e registro da validação desse teletrabalho. Por isso que a gente padronizou, que tem as informações necessárias, tá? Eu já fiz a tabelinha lá em cima, já deixei tudo, né, só ali para ser completado. Então tá bem simples, tá? É só completar ali as informações. Tem outras aulas pela manhã, outras ali, tá, gente? Desculpa. Tenho outras aulas pela manhã e à noite tenho que preencher o formulário Desculpa. Tenho aulas ali pela manhã e à noite. Tenho que preencher o formulário 2 vezes? Não. Você preenche o formulário uma vez só, tá? Eu tô vendo lá que tem professor que tá preenchendo 2 vezes, tá? Dia que tem, não sei, se tem aula no médio, no fundamental, ou dia que tem a TPC, entra uma vez, né, preenche um formulário com uma informação, depois vai lá, preenche o formulário com outra informação. É uma vez só. Todas as atividades que você fez naquele dia tem que estar naquele formulário, tá? É uma resposta só por professor por dia. Dia de ATPC, tenho que preencher o formulário? Sim. Indique o que foi aí o ATPC no centro de mídias, o ATPC que veio da diretoria de ensino e que você teve na escola. Se tiver aula no dia, também registre sua aula, tá? Tudo em uma única vez. Não acho a gravação das aulas no YouTube, o que faço? Pessoal, algumas aulas não estão ficando no YouTube do centro de mídias, tá? Eu estou fazendo um levantamento aqui, já achei algumas aulas que não estavam lá. Eu já envio para vocês todos os links, já está separado por turmas, por dias e as matérias já. Então eu fiz uma tabelinha aqui e ela já está separada aqui. Algumas aulas eu achei no site de outras escolas, de outras instituições que gravaram, outros professores que gravaram. Mas dá para o aluno acompanhar sem problema. O importante é ele ter a aula também, tá? Pessoal, acho que era isso, né? As informações que mais estavam aí nós estávamos recebendo aí o questionamento. Só aí para finalizar, amanhã os alunos vão começar a receber as apostilas do segundo bimestre. Então, os alunos do Fundamental vieram 2 apostilas, volume 1 e volume 2. Então, as disciplinas que não estavam, né, no primeiro bimestre veio nesse volume 2, né, veio com conteúdo à parte. E do ensino médio, uma apostila só com todos os componentes, tá? Eles também vão receber aí o caderninho do Aprender Sempre, Português e Matemática, a app Português e Matemática e a atividade que nós fizemos aí para os alunos de 6º, 7º, 8º e 9º e ensino médio, tá? Então a gente colocou um texto lá para eles, né? O 6º ano, um texto referente a fake news, os 8º e 9º sobre ética nas redes sociais e o ensino médio sobre a agilidade das redes de comunicação referente à propagação das informações, tá? Então eu coloquei aí algumas reflexões para eles fazerem aí na folhinha mesmo. Então eles vão responder na própria folha que eles vão levar. Essa atividade eles vão devolver junto com a app, tá? Estamos aí à disposição para novos questionamentos. Assistam os vídeos de ATPC. Os 2 foram extremamente informativos desse momento. Muitas das perguntas recebidas já estavam naquele primeiro vídeo, né? E lembrando que todos esses vídeos, todas as informações
nós também estamos gravando e documentando. A gente não tem como saber quem são todos os professores que estão assistindo, mas nós temos como comprovar que nós fizemos a orientação e disponibilizamos aí para todos os professores, tá? Então, novamente, aí reforçando a questão da responsabilidade aí neste momento, tá bom? Pessoal, tenham aí um bom dia, um bom trabalho. Vamos finalizar aí mais uma semana de ATPC, mais uma semana de atividades. Estou aí, né, correndo, eu e o Silvio, com algumas novas ferramentas aí para a gente utilizar com vocês e ver o que fica aí melhor para a escola e para atingir aí sempre mais alunos, tá bom? Obrigada aí pela atenção e até a próxima semana.